O Egito foi uma das maiores e mais poderosas civilizações do mundo antigo. Sua arquitetura, mitologia, cultura e, claro, pirâmides inspiraram e inspiram a imaginação de muitas pessoas até hoje. Por isso, hoje decidi explorar o iceberg do Egito Antigo, mostrando fatos e curiosidades sobre essa antiga e fascinante civilização, começando pelas mais conhecidas e indo até as mais assustadoras e obscuras. Antes do vídeo começar, quero pedir que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas do Instagram e no TikTok. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Não foram os escravos que construíram as pirâmides. Uma das primeiras coisas que pensamos quando o assunto é Egito Antigo, sem dúvida, são as pirâmides. Elas fascinam o mundo há décadas, já que as pessoas se questionam como monumentos tão grandes foram construídos numa época onde a tecnologia era tão limitada. Os métodos são tema de debate, mas uma coisa que muitos afirmam é que as pirâmides foram construídas por escravos estrangeiros, em especial israelitas, já que por serem edificações construídas a mando do próprio faraó, o mais óbvio é que seriam os próprios escravos. Porém, investigações recentes através de papiros e hieróglifos nos dão outra resposta: trabalhadores assalariados. Sim, pode soar um pouco estranho, mas é bem possível que os próprios egípcios foram quem construíram as pirâmides, já que elas datam de 2050 a.C. e a escravidão israelita é colocada entre 1800 e 1400 a.C. Outro motivo que leva pesquisadores a acreditar nisso foram as ossadas encontradas perto da pirâmide de Gizé, que indicam que trabalhadores foram enterrados ali como recompensa por terem ajudado na construção das pirâmides. A origem do Egito Antigo. Sim, o Egito Antigo é muito, mas muito antigo. Tão antigo que a historiografia moderna não consegue dar uma data certa para a fundação da primeira dinastia. Porém, a maioria coloca no ano de 3100 a.C., quando Menes I unificou os reinos do Baixo Egito e Alto Egito. Esses reinos surgiram séculos depois dos primeiros seres humanos terem se assentado ao redor do rio Nilo. Por lá, eles realizavam comércios e guerras entre si. A unificação permitiu o fim das rixas políticas e a prosperidade da civilização antiga. Lâmpada de Dendera. A lâmpada de Dendera é um desenho feito em pedras do Antigo Egito, localizado em Dendera, ao sul do Nilo. Os desenhos chamam a atenção de arqueólogos e historiadores, já que aparentemente existe uma gigantesca lâmpada que leva alguns a crer que os antigos egípcios possuíam conhecimento de luz elétrica ou iluminação por lâmpadas. A pedra é tema de estudos. A maioria dos historiadores e egiptólogos descarta essa ideia, mas com novas descobertas foi constatado que algumas civilizações do passado puderam ter utilizado a lâmpada com iluminação solar. Isso leva a crer que foi no Antigo Egito que talvez tenha surgido o conceito de iluminação elétrica, mas claro, bem diferente de hoje em dia. Há também quem afirme que esse conhecimento pudesse estar presente na Real Biblioteca de Alexandria, destruída no século III, mas nada confirmado. Por enquanto, ainda se acredita que a aparente lâmpada pode ser um símbolo religioso ainda não identificado. As pirâmides eram brancas. Quando pensamos nas pirâmides, é normal que associemos a ela uma cor meio laranja, semelhante às areias do deserto, já que atualmente a maioria se encontra assim devido à falta de reparos. Mas pesquisas recentes levam a crer que elas eram claras, feitas de pedra calcária branca, polida e altamente flexiva. A intenção era fazê-las brilhar com a luz do sol, afinal, as pirâmides eram o mausoléu dos faraós e representavam a divindade e poder imperial. Adoração aos gatos, sapos e outros animais. A relação dos egípcios antigos com os animais era bem íntima, já que eles faziam parte do dia a dia da sociedade do Nilo. Não ironicamente, a maioria dos deuses e divindades egípcias eram misturas de animais com seres humanos, tendo cada um seu respectivo significado. Os bois e vacas, por exemplo, representavam a força, energia e virilidade, sendo associados ao deus Hathor. As serpentes simbolizavam a sabedoria, sendo associadas a Ra e Atom. Os sapos a vida e o falcão o céu. O mais incomum de todos é o gato, que para os egípcios representava a beleza e fertilidade, sendo associados à deusa Bastet, que não ironicamente tinha cabeça de gato. Aliás, as fontes mais antigas que indicam a domesticação de felinos são justamente do Egito Antigo. Bom, eu poderia passar horas falando sobre os deuses egípcios e a sua relação com os animais, mas vamos para o próximo tópico. As esfinges. As esfinges são descritas como pessoas com corpos de animais,
principalmente leões, guepardos e podendo até contar com asas. Elas foram um símbolo religioso e cultural do mundo antigo e são muito vistas na arquitetura egípcia. A mais famosa delas é sem dúvida a Esfinge de Gizé, localizada perto da pirâmide de Khefren. A Esfinge é um dos monumentos antigos que mais desperta curiosidade e assombro na atualidade, já que não se sabe ao certo quem ou o que ela representava, nem a antiguidade dela. Alguns colocam sua construção em 2500 a.C. e a pessoa representada nela seria o faraó Khefren, mas isso é apenas uma teoria. Aliás, alguns sugerem que a Esfinge é muito mais antiga do que parece e que pode ter sido construída por outra civilização muito mais antiga que os egípcios. Além de tudo, é a maior escultura humana feita em monolito e já foi visitada por grandes personalidades como Napoleão Bonaparte e o imperador Dom Pedro II, por exemplo. Cleópatra. Um dos ícones do Egito Antigo foi a rainha Cleópatra, uma das últimas governantes antigas. Sua história já foi representada no cinema, televisão e até animações. Ela sempre é vista como uma mulher sensual e inteligente, que foi amante de Júlio César e Marco Antônio, na intenção de impedir que seu país fosse invadido pelo emergente Império Romano. Existem muitas curiosidades e fatos sobre a rainha do Egito, como por exemplo, o fato dela não ser egípcia, mas provavelmente grega. Também existe a teoria de que ela teria sido negra ou que não era tão atraente como muitos pensam. Cleópatra foi mãe de Ptolomeu XV, o último faraó do Egito e possivelmente filho de Júlio César. Durante a invasão de Otaviano ao Egito, ela deixou-se envenenar por uma serpente e acabou morrendo. O que aconteceu com seu corpo e a localização de seu túmulo são um dos grandes mistérios da humanidade. A língua egípcia. A língua egípcia antiga foi o idioma da família afroasiática, sendo a língua oficial da terra dos faraós. O idioma já foi descrito de diversas formas, como no alfabeto hieroglífico, demótico e árabe. Seus registros mais antigos são do terceiro milênio a.C., e sua desaparição é colocada no século VI a.C., evoluindo para a língua demótica e posteriormente para a copta. Essa última é considerada uma língua extinta, mas ainda é usada nos rituais da Igreja Ortodoxa Copta. Juntando a fonética copta com algumas escrituras e línguas emparentadas, é possível reconstituir o idioma egípcio que fica mais ou menos assim. As múmias. A morte era algo sagrado no Egito Antigo, tendo várias simbologias, rituais e crenças na vida e morte. Um elemento disso são as múmias, que eram corpos de pessoas que já haviam falecido e eram preservados com técnicas de embalsamamento. A mumificação se devia à crença de que a alma era dividida em duas. O Ka, que representava a essência da pessoa e precisava continuar se alimentando através do corpo, e o Ba, que representava a personalidade de cada indivíduo e saía todos os dias do corpo, voltando à noite para repor as energias. Por isso, o corpo era preservado em múmias dentro de sarcófagos, sendo essa uma das grandes características da civilização. Ao contrário do que se pensa, a mumificação não era algo exclusivo para o faraó, mas qualquer pessoa da nobreza, clero e até plebeus poderiam passar por esse processo. Não à toa, até hoje se encontram múmias por todo o Egito. Divindades. A religião egípcia era algo muito importante na sociedade, ditando regras, costumes e culto entre o povo. Existiam vários deuses, mas entre os principais estavam Ra, o deus do sol e criador do mundo, Osíris, deus da morte e da vegetação, Ísis, deusa da beleza e fertilidade, Horus, deus protetor dos faraós, e Anubis, deus da transição da vida para a morte. Eu poderia passar horas falando sobre os deuses do Egito e suas atribuições, já que isso é um assunto que eu particularmente gosto muito, mas acredite, isso daria um vídeo inteiro. Então, para não ficar mais longo do que já tá, vamos para a próxima camada. Almofadas egípcias. Se você chega cansado depois de um dia cheio, é bem comum que você deite na cama para descansar e encoste sua cabeça numa bela almofada. Sim, isso deve ser maravilhoso e satisfatório, mas no Egito Antigo não podemos dizer o mesmo. Acredite se quiser, mas essas eram as almofadas que os faraós dormiam. Elas eram feitas de madeira ou pedra e tinham o objetivo de manter a cabeça da pessoa sempre em forma reta e proteger contra animais peçonhentos que eventualmente entrassem no quarto. Pode parecer algo bem preventivo, mas eu pessoalmente nunca dormiria numa almofada assim.
O verdadeiro Imhotep. O cinema mostrou a figura de Imhotep como um homem cruel que traiu o faraó com sua própria esposa. Mas a verdade é que o verdadeiro Imhotep estava longe de ser o que a saga Múmia nos mostrou. Imhotep foi um dos mais importantes polímatas do Egito Antigo. Ele foi um arquiteto, escriba, poeta e sumo sacerdote, além de um dos principais idealizadores das primeiras pirâmides no reinado de Djoser, faraó da terceira dinastia do terceiro milênio a.C. Devido à sua contribuição no governo do império, Imhotep tornou-se vizir do Egito, uma espécie de primeiro-ministro, sendo o segundo no governo atrás do monarca. O Livro dos Mortos. Como já vimos alguns tópicos atrás, a morte era bem presente no dia a dia da cultura egípcia. O Livro dos Mortos está aí para provar, já que eles eram instruções escritas em papiros e que mostravam o que o espírito deveria fazer na transição para a vida eterna. Geralmente eram enterradas junto com o morto e com diversos amuletos, passando por uma verdadeira odisseia da morte. Depois partia para uma série de salões onde era questionado sobre suas ações em vida. Por último, ele chegava numa sala onde estava o deus Osíris. O coração da alma era colocado numa balança, sendo medido junto com uma pena de avestruz. Caso o coração fosse mais leve que a pena, essa pessoa era levada a um paraíso e morava junto com os deuses, já que isso significava que ela havia sido boa em vida. Agora, se o coração fosse mais pesado que a pena, ela era devorada por um demônio chamado Emmet, deixando para sempre de existir. Essa era a mais clássica representação da transição da vida para a morte. Faraó Tutankhamon. O faraó Tutankhamon foi o oitavo governante da 18ª dinastia egípcia. Hoje, ele é considerado o faraó mais famoso do Antigo Egito, já que sua tumba é um dos grandes achados da arqueologia. E por ter sido bem preservada, muitas coisas sobre o faraó e a cultura funerária antiga foram descobertas. Tutankhamon teria reinado entre 1332 a 1323 a.C., tendo morrido com apenas 18 anos de idade. Devido à sua prematura morte, sua tumba não estaria pronta naquele momento. Por isso, não teve grande construção e muitos objetos pessoais foram guardados com ele. Entre eles, 2 adagas, uma de ferro e outra de ouro, um grande leque de penas que também foi encontrado junto ao corpo, o que sugere que ele era um caçador de avestruzes, além de alguns amuletos e objetos de ouro. Alguns também teorizam que ele teria morrido caçando avestruzes. Não podemos esquecer da famosa maldição de Tutankhamon, ocorrida logo após a sua descoberta em 1922, mas essa vamos deixar mais pra frente. Êxodos. Uma das histórias mais famosas da Bíblia, Torá e Alcorão, é o Êxodo, que descreve a saga de Moisés e a libertação do povo hebreu do Egito. Essa história todos nós conhecemos, incluindo o massacre dos bebês recém-nascidos, a fuga de Moisés, os 10 mandamentos e, claro, a abertura do Mar Vermelho. Todo esse relato é estudado por egiptólogos e religiosos de todo o mundo. Existem evidências da presença de israelitas no Antigo Egito, embora não existam de que Moisés tenha existido. Esse é um debate religioso que a crença fica a cargo de cada um. Em Êxodos, os egípcios são vistos como opressores e cruéis, por isso foram castigados com as 10 pragas do Egito por Deus. O nariz da esfinge. Como falamos alguns tópicos atrás, a esfinge de Gizé é um dos maiores mistérios do Egito Antigo. Mais em especial, há uma coisa que levanta dúvida em muitos pesquisadores e arqueólogos. O que aconteceu com o nariz da esfinge? A visível falta do nariz é algo que gera acalorados debates e combustível para a teoria da conspiração. Existe uma teoria que afirma que o nariz simplesmente desmoronou com o tempo, outra que o próprio exército de Napoleão tenha destruído num jogo de tiro ao alvo com canhões. Uma última afirma que um fanático islâmico a depredou por considerá-la demoníaca e pagã. Bom, são muitas teorias que rondam esse assunto e que até hoje permanece um grande mistério. Napoleão no Egito. Sim, você não ouviu errado. Como disse no tópico anterior, Napoleão Bonaparte esteve no Egito. O motivo disso foi o desejo pela conquista do país e a aliança com governantes locais. Lembremos que Napoleão Bonaparte foi um grande inimigo da Grã-Bretanha, que na época exercia grande influência e poder sobre os países do Oriente Médio, principalmente o Egito. Os egípcios acreditavam que a aliança com Napoleão os livraria do domínio britânico.
Por isso, vários egípcios lutaram com Napoleão Bonaparte no seu exército. Porém, a expedição não durou muito, já que o imperador francês teve que voltar às pressas devido a uma invasão de seu país pela Segunda Coalizão. Apesar disso, Napoleão trouxe para a Europa a Pedra de Roseta, um decreto emitido durante a dinastia ptolemaica e que décadas depois permitiu o estudo sobre a civilização egípcia a partir de seus costumes, língua, religião e sistema legal. Múmias de animais. Como já vimos alguns tópicos atrás, os animais eram bastante venerados, mas esse amor pelos bichos não se restringia apenas em vida, visto que arqueólogos já encontraram cães, cavalos, gatos, bovinos e até leões e elefantes mumificados em tumbas. O motivo da preservação do corpo do animal era o mesmo do ser humano, mas geralmente eles eram mortos para acompanhar os humanos que faleciam. Ou seja, quando uma pessoa morria, seu animal de estimação era morto para ser enterrado com ela e acompanhá-la no além. Podemos frisar aqui a adoração aos gatos, que eram mortos não apenas para acompanhá-los no além, mas também como sacrifício para a deusa Bastet. Faraós estrangeiros. Os egípcios eram povos remanescentes do Saara e que habitavam uma região com contato de diversos povos. Não é possível afirmar com total certeza qual era a cor e feições de um egípcio antigo, já que eles passaram por várias transformações devido a invasões e miscigenação. Não à toa existiram dinastias de faraós que não eram naturais do Egito, sendo descendentes de povos que haviam invadido o país. Os mais famosos são os assírios, líbios e núbios. Esses últimos eram conhecidos também como faraós negros. Akenaton. Um dos faraós mais estudados e conhecidos da história foi Akenaton, que reinou no século XIII a.C. durante a 17ª dinastia. Conhecido anteriormente como Amenófis IV, Akenaton entrou para a história por promover uma verdadeira revolução religiosa e social no país, já que extinguiu o culto aos deuses e promoveu o deus Aton como única e suprema divindade. A ordem não foi apenas religiosa, já que os cidadãos foram obrigados a cultuar essa divindade e até uma cidade foi construída em sua homenagem. Alguns afirmam que essa revolução se deu para enfraquecer o poder sacerdotal, que muitas vezes batia de frente com o faraó. Aliás, o culto a Aton foi promovido apenas pela nobreza e parte dos sacerdotes, já que a maioria da população continuou adorando a outros deuses. Muitos defendem também que esse foi um dos primeiros movimentos monoteístas da história. Porém, a verdade é que não se negava a existência de outros deuses, mas se fazia adoração especial a Aton. Isso se chama enoteísmo. Cidades submersas. Na região do delta do Nilo, várias cidades floresceram e tornaram-se ricas devido ao comércio exterior. Porém, devido a uma série de fatores, como desastres naturais, climas deturpados e péssima infraestrutura, algumas delas acabaram sendo destruídas ou tornando-se totalmente inabitáveis. Dois casos são bem famosos, Heracleion e Canopus. Ambas as cidades foram engolidas pelo mar devido ao aumento do nível da água e deslizamento de terra. Hoje, os monumentos e objetos se encontram no fundo do mar Mediterrâneo e são avistados por mergulhadores todos os anos. Alguns são coletados para estudo, mas outros são muito grandes e pesados e não podem ser levados à superfície. O que intriga muitos pesquisadores é que no fundo do mar pode haver mais papiros e pedras com informações valiosíssimas sobre o Egito, mas que jamais serão recuperadas. Voltando a alguns tópicos atrás, existem teorias de que a tumba de Cleópatra tenha sido jogada ao mar e que seja um dos monumentos submersos nos dias de hoje. Alienígenas no Egito. Essa é uma das teorias mais famosas do mundo antigo, muito por conta de documentários do History Channel e de estranhos desenhos em tábuas e pedras. Muitos teóricos da conspiração acreditam que haja tido uma grande relação dos egípcios com extraterrestres e que os supostos deuses seriam na verdade representações alienígenas. A teoria é alimentada por algumas figuras semelhantes a naves espaciais e humanos com cabeças gigantes. Bom, essa falácia não é nada nova, já que surgiu nos anos 60 com o lançamento do livro Eram Astronautas os Deuses, que afirma que os alienígenas tiveram contato com os povos do Nilo, ajudando na construção de monumentos e tecnologias impensáveis para a época. Não apenas no Egito, mas o livro também afirma que outros povos tiveram contato com extraterrestres. Não preciso dizer que tudo isso foi feito sem base científica e com uma visão preconceituosa das sociedades antigas. Ainda assim, fato é que existem enigmas do Egito Antigo que são bem difíceis de explicar, mas a ciência encara apenas como isso, enigmas, e que no futuro poderão ser decifrados. Cada ano que passa, mais e mais coisas sobre o Egito são descobertas e logo tornam-se notícias mundiais. Então talvez no futuro algumas delas expliquem como as pirâmides foram construídas, o que são as luzes no céu e as pessoas gigantescas representadas em papiros.
O que há debaixo da esfinge? Mais uma vez voltando a falar da esfinge, existe uma teoria que afirma que o monumento é na verdade a entrada de uma grande cidade subterrânea. Há quem acredite que por baixo da esfinge existe um túnel que dá acesso a várias salas, onde pode haver túmulos de faraós ou membros da realeza. Também há quem defenda a existência de uma grande metrópole composta por edifícios e palácios, mas essa não é tão defendida pelos entusiastas. Aliás, boa parte da teoria em si é obviamente descartada por egiptólogos. Mas fato é que existe a hipótese da esfinge guardar alguma passagem ou segredo no seu interior, mas que talvez jamais seja descoberto, já que se trata de uma hipótese e que ninguém seria louco de destruir um monumento histórico por um achismo. Rituais de sacrifício. Sim, os rituais de sacrifício não eram nenhuma exclusividade de maias e astecas. Os egípcios já praticavam esse ato há mais de 5.000 anos, mas diferente de outras civilizações que realizavam o ato para agradar aos deuses, os egípcios praticavam para os próprios governantes. Escrituras indicam que pessoas eram trancafiadas em tumbas e mastabas junto a múmias de faraós, na intenção de que fossem seus servos no além. E não estou falando de uma ou duas pessoas não, mas sim de mais de 300 que eram trancafiadas ou mortas junto com o faraó. Há também quem defenda que existiam mumificações de pessoas vivas, mas nada confirmado. Não sabemos muito sobre essa prática, já que ela teve seu auge no período pré-dinástico, antes da unificação, ou seja, quando o Egito não era Egito. Depois da segunda dinastia, há 4.500 anos atrás, essa prática já havia caído em desuso. A maldição de Tutankhamon. Novamente falando sobre Tutankhamon, a maldição que é atribuída a ele é também muito conhecida. Em 1922, arqueólogos britânicos foram ao Egito explorar a tumba do antigo faraó, e além de explorar diversos objetos e papiros, abriram a tumba do monarca após 4.000 anos lacrada. O mistério é que os envolvidos na missão morreram logo após a excursão, ou morreram nos anos seguintes em circunstâncias misteriosas. Um dos membros inclusive reconheceu o poder da maldição após ver seus colegas falecendo. Em 1924, ele tirou sua própria vida e deixou um bilhete escrito: "Sucumbi a uma maldição que me obriga a desaparecer." A lenda deu vida a diversos produtos da cultura pop, principalmente no cinema, televisão e quadrinhos, onde não apenas o faraó Tutankhamon é representado, mas a maldição ligada a ele é o tema central. Mas ainda existe uma possível explicação para tudo isso. Os envolvidos na expedição provavelmente morreram por infecção de um fungo ou bactéria presente na tumba. O próprio líder da expedição, Lord Carnarvon, faleceu em decorrência de uma infecção por uma ferida. Mas não se sabe se os próprios egípcios foram quem colocaram o produto do fungo ali ou se ele surgiu com o passar dos milênios. É sem dúvida um grande mistério que dá asas à imaginação. Semelhanças da mitologia egípcia com o Novo Testamento. Existem semelhanças assustadoras da história de Jesus Cristo do Novo Testamento na Bíblia com a saga de Osíris, o deus do submundo na tradição egípcia. As semelhanças foram ressaltadas por egiptólogos e estudiosos britânicos e americanos, e afirmam que assim como Jesus, que foi humilhado, chicoteado, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, o deus Osíris, que possuía origem divina, foi torturado e revivido, tornando-se deus do submundo e juiz dos mortos. O fato de Osíris ser filho de Ísis, considerado a maior divindade feminina, a deixa numa posição parecida com a Virgem Maria. As semelhanças não param por aí, já que, segundo o historiador grego Plutarco, os ritos ao deus Osíris eram tristes, solenes e pesarosos, muito parecidos com as missas da Igreja Católica. Ainda existia um dia no calendário egípcio para adoração a Osíris, que contava com uma imagem da deusa Ísis com Osíris no seu colo ainda bebê. Existem muitas semelhanças em relação a isso, não apenas em relação à tradição do Nilo, mas em várias crenças ao redor do mundo. Por isso não se pode dizer que a Bíblia é uma cópia da religião do Egito. Esse é um assunto muito complexo e que gera muitos debates, entrando ainda na constante briga de fé e razão, que é algo que eu não pretendo me aprofundar, já que esse não é o foco do canal. A intenção aqui é apenas frisar uma curiosidade a modo de entretenimento, mas você pode buscar mais sobre o assunto por conta própria.